história do Antigo Testamento é uma divisão de grandes acontecimentos e muitos milagres. Esdras é um autor escolhido por Deus para escrever toda a compilação do Antigo Testamento. E hoje nós vamos falar sobre como foi os escritos do Antigo Testamento. As primeiras formações escritas são o pré-sinaítico, que são datadas do século XIX a.C. Composta de desenhos, esta escrita foi o fundamento das escritas modernas. Surgiu o ugarítico, possivelmente no século XV a.C., baseado no sistema cuneiforme. Seguindo-se o pré-sinaítico, surge o pré-cananita, século XIV a.C., e, o mais importante, o feniciano, no século XII a.C. Tal escrita foi fundamental pelo seu sistema fonético. E assim formou-se no século X a.C. o hebraico paleolítico, quase igual ao fenício. Com isso, no século VIII a.C. aparece o aramaico e somente no século III a.C. forma-se o hebraico quadrado. O pré-sinaítico, conhecido também como pré-cananeu, foi o primeiro alfabeto consonantal conhecido da região semita, com datação de 1900 anos a.C. A formação é baseada em que se escolheu hieroglifos egípcios e usaram a primeira consoante do nome do objeto que representa o desenho hieroglifo, chamado princípio acrofônico. Por exemplo, como a palavra casa em semítico começa com a letra B. Então, o pré-sinaítico utiliza o desenho de casa para iniciar com a consoante B. O pré-sinaítico espalhou para a região de Canaã e daí surgiu a ideia do pré-cananeu. A escrita fenícia foi a descendente imediata do pré-sinaítico. Sua maior mudança é a maior linearidade da letra, facilitando a escrita. A escrita fenícia é um tronco principal do alfabeto das línguas modernas, no qual o árabe, o hebraico, o latim e o grego descendem da escrita fenícia. Tal escrita tem sua datação inicial marcada em meados do século XI a.C. Enquanto muitos associam o hebraico com as letras com curvas adornadas e fluorescentes curvas, a origem está no hebraico paleolítico, evidenciado pelo calendário de Geser por volta do século X a.C., que registravam as atividades agrícolas durante o ano. O sistema gráfico é muito semelhante aos fenícios e segue o mesmo esquema consonantal da escrita fenícia. Durante o cativeiro na Babilônia, no século VI a.C., os hebreus começaram a usar o aramaico e usavam o hebraico paleolítico como escrita religiosa. Por isso, o nome de Deus escrito em hebraico paleolítico é considerado sagrado. O hebraico paleolítico deixou de ser usado por volta do século I d.C. O samaritano é derivado do hebraico paleolítico. A língua aramaica era a língua comercial do Antigo Oriente Médio, iniciado na Síria no período do século X a 6 a.C. Tornou-se difundido até a Índia. Escrita derivada dos fenícios, a sua evolução marcante é a possibilidade de indicar certas vogais, o que não acontecia nos alfabetos anteriores. O aramaico florido possui muitas variantes, entre elas o chamado escrito hebraico. Enquanto o hebraico paleolítico deriva diretamente do fenício, o hebraico comumente chamado de judaico evoluiu do aramaico, que surgiu na Síria. Portanto, a melhor característica da pronúncia da escritura antiga está ligada ao hebraico paleolítico e não ao judaico descendido do aramaico, e por isso muitos escritores gregos antigos escreviam alguns termos em hebraico paleolítico. Outra vertente do aramaico florido é a escrita árabe e o Talmud. O aramaico é fontes do siríaco. O aramaico é um eixo de ligação para grande parte das culturas asiáticas. Com o decorrer dos anos, os judeus escrevendo em aramaico, por sua fórmula de escrita, começaram a ser chamados de escritos quadrados, iniciado pelo século III a.C., e duplicaram também algumas formas gráficas como K, M, P e S. A segunda forma é usada somente quando a letra aparece no final de uma palavra.
Como o hebraico paleolítico não possui alguns sons da língua hebraica, palavras não usadas podem ter seu fonema duvidoso. Tais são as que utilizam B e V, outras P ou F e outras com K ou X. E com a evolução criou-se as pontuações para a representação das vogais na escrita judaica. Pastor João, como foi formada a Bíblia judaica? A você que está conosco no Conhecendo as Escrituras, esse é o nosso segundo programa. No primeiro a gente falou sobre a parte escrita, não é, os materiais utilizados, e hoje nós vamos falar sobre a Tanakh. A Tanakh é o nome da Bíblia judaica. 39 livros, que foi se assentada no Concílio de Jânia. Então esta é a Bíblia hebraica, a Tanakh. Como já foi falado aqui, nosso irmão Anderson tocou na pessoa, não é? Que estruturou todo, que fez toda a estruturação do Antigo Testamento, que foi Esdras. E maravilha, ter você aqui para conhecer as Escrituras, esta parte literária da Bíblia Sagrada. E pastor João, como a Tanakh foi dividida? Nós sabemos aí que tem uma subdivisão da Tanakh, né? Dos profetas, dos históricos, né? E tem uma diferença ali também com Daniel. Então, a própria palavra Tanakh, você tem que colocar Ta, N e K. Ta é Torá. A palavra Torá significa, não é, ensinando a tirar uma flecha com um arco. E depois vai ser ensinando a atirar, que vai concluir ensinando para a vida. A Torá são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodos, Levítico, Número e Deuteronômio. Então são os 5 livros, tá certo, que se chama Torá, escrito por Moisés. É claro que no período da história, ela vai passar por uma revisão. Porque existem versículos no livro de Gênesis, por exemplo, que datam depois do assentamento de Josué na terra. Então ela vai passar por uma revisão. Isso não tira a inspiração, isso traz mais lucidez para o leitor. Então a Tanakh, a Torá. Depois nós vamos com os Nevins, que são, não é, a questão dos proféticos. E depois os Ketuvins, que são os históricos. E você tocou bem aqui a questão de Daniel. Por que Daniel, na Bíblia judaica, não faz parte dos profetas, sendo que na nossa leitura cristã, não é? Ele é um profeta Daniel, porque Daniel é um livro escrito no tempo em que Antíoco Epifânio, ele profanou o templo e sacrificou um porco no altar. Então, este livro, não é? Carrega o nome de Daniel, mas foi escrito nesse tempo. E o judeu que vai fazer esta leitura, coloca ele entre os escritos. É um livro inspirado, inclusive é um livro apocalíptico, que mostra as coisas do futuro. Então, Tanakh, a Bíblia hebraica, Ta, Torá, N-A, são os proféticos, e K, os Ketuvins, que são os escritos. É interessante a gente conversar aqui que o processo literário, né, durou aí em torno de 1000 anos aproximadamente, né? 1000 anos durou todo o ajunte de material. Imagine a elaboração, não é? Tá certo? Estas pessoas, eles têm que ser pessoas qualificadas. Por exemplo, nós fazemos aqui, se você mandar o seu filho na escola, tá certo? Ele faltou uma aula, aí ele pega um caderninho de um colega. O que ele vai fazer? Ele vai passar para o seu caderno aquela lição. Então ele coloca o caderno do seu coleguinha aqui, pega o seu caderno e vai escrevendo. Não, naquele tempo não era feito dessa forma, era feito da memorização. Quer dizer, o escritor, ele memorizava aquilo que ele ia escrever. Então ele lia, relia várias vezes até memorizar. Depois ele escrevia sem ver aquilo lá, sem ter contato com aquilo que ele leu. E era igualzinho o que estava ali. Este é um milagre. Saiba, há uma ação divina humana na construção literária das Escrituras. Por quê? Porque Deus não tirou as faculdades mentais, Deus não tirou o estilo linguístico, Deus não tirou a posição humana. Por exemplo, nós vemos rei, mas vemos um homem que é boiadeiro, que escreve estas Escrituras. E Deus os utiliza no seu vernáculo, na sua forma, e nos alcança. A palavra de Deus nos alcança. É interessante a gente falar sobre
os escritos e como aconteceu e não citar Ptolomeu Filadelfo? Ele que vai trazer o Antigo Testamento na língua grega, né? Exatamente. Ptolomeu Filadelfo ele era um general de Alexandre o Grande. Alexandre morreu com 33 anos de idade, mas antes de morrer, ele fez uma partida do mundo que ele conquistou. Haviam 4 generais e para Ptolomeu Filadelfo ficou justamente a parte do Egito e a cidade de Alexandria. Alexandria era a maior biblioteca daquele tempo. E até hoje nós recebemos influência da escola de Alexandria, que é a escola do figurado, não tanto literária, que interpretava a Bíblia de maneira figurada. Essa escola teve uma grande influência, principalmente nos pais da igreja. Depois veio a escola de Antioquia, fazendo o equilíbrio, já olhando mais literalmente as Escrituras. Quer dizer, pautando o texto segundo como estava escrito na sua exegese, na sua hermenêutica. Mas as duas escolas são importantes e elas se completam. E Ptolomeu tem um fundamento por quê? Porque ele era um homem que gostava de ler e gostava das histórias. E ele sabia que havia, um livro escrito na língua hebraica que ele não tinha na prateleira da sua biblioteca. Então aí vai vir uma história, e existe uma história e uma lenda acerca disso. Ele convida 70 anciões, judeus versados na língua hebraica, no aramaico, para transferir para o grego. Esta é a primeira tradução. Modo de dizer, de uma língua para outra língua. Tá certo? E aí o que acontece? Ele convida, vieram 72 anciões, 2 morreram na trajetória, no caminho, ficando só 70. E aí vem a parte da lenda, que em 70 dias, aqueles 70 anciões, fizeram, por isso carrega o nome de Septuaginta, em homenagem àqueles 70 anciões, que em 70 dias, mas levou mais de anos. Mais do que 70 dias para ser colocado toda no grego. E só nessa tradução houve a perca muito do fator e do valor linguístico. Mas Ptolomeu Filadelfo teve uma ação, de poder transferir toda aquela literatura para uma língua que o mundo lia. Porque o povo falava grego. A maneira como Alexandre o Grande, ele queria introduzir a política e o desenvolvimento, ele não tirava, do povo a sua língua, mas ele levava a sua língua para que se tornasse comum e todo falasse uma língua só e ficasse fácil para o comércio, para o dia a dia, para o estudo e tudo mais. E isso facilitou para que o grego recebesse todo o Antigo Testamento na Septuaginta, porém, na escola de Jânia, os pais judeus que agora vão fazer a revisão do Antigo Testamento e vai verdadeiramente canonizar, eles não aceitaram as literaturas gregas. Somente as hebraicas, as aramaicas e a do paleo hebreu. Quer dizer, do antigo hebreu, do hebreu e do aramaico é que se assentou. E a Bíblia, ela é impressionante porque este livro tão antigo, que poderia se perder nas palavras e nos movimentos, Deus aí preservou aqueles homens de assim fazê-lo. Fresca e pura está na nossa mão. Você pode conhecer um pouquinho aí como foi a formação do Antigo Testamento. E eu te convido, nosso próximo programa, nós vamos estar compreendendo um pouquinho mais sobre o Novo Testamento. Eu te espero lá.